E aí, pessoal, eh, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. E antes da gente começar esse vídeo, antes de começar qualquer coisa, eu só quero deixar claro, bem claro para vocês, tá, pessoal? Esse vídeo é uma análise fílmica, ou seja, não terá filme, não terá a distribuição do conteúdo, ok, pessoal? A gente vai fazer uma análise, a gente vamos entender o roteiro do filme e dar uma opinião crítica, a minha opinião sobre o que eu acho do filme para vocês, tá, pessoal? Então, não, a gente não vai mostrar aqui o filme completo para vocês, porque em primeiro lugar, o YouTube ele não permite, tá? Ainda mais esse daqui, o Um Sonho de Liberdade, que é um filme protegido por direitos autorais, tá, pessoal? Então a distribuição dele de maneira ilegal é crime, diferente de alguns outros filmes que o YouTube sim permite, a distribuição dele na plataforma do YouTube. O Sonho de Liberdade não é um filme que é permitido, tá, gente? Então, me desculpem pra aqueles que já vieram com expectativa de assistir o filme em si, não terá o filme, tá, gente? Então, peço a vocês que me desculpem caso eu tenha, quebrado a expectativa de vocês, tá? Mas para aqueles que vieram aqui atrás de uma análise, então sintam-se bastante à vontade aqui para assistir o conteúdo, ok? Um Sonho de Liberdade, pessoal, ele é um filme que ele foge um pouco do tipo de conteúdo que eu gravo aqui no canal, tá? Que geralmente eu trago filmes de ação, alguns dramas e filme de terror, tá? Esse é um filme que ele se encaixa em drama, só que ele tem um conto um pouco mais um pouco puxado para o lado religioso, assim como A Espera de um Milagre. Então, gostaria também de antecipar aqui uma mensagem que o meu objetivo gravando esse conteúdo, pessoal, não é para diminuir ou qualquer coisa relacionada a isso em relação à religião dos outros, tá? Creio que todos que assistam, ou pelo menos 99% seja pertencente a alguma religião, eh, cristianismo em si, tá? Então, o meu objetivo com esse conteúdo, com a gravação desse conteúdo, não é, em suma, diminuir religião ou fazer algum tipo de deboche, tá? Deus me livre, quero estar longe disso. O meu objetivo é apenas fazer uma análise do filme, tá, pessoal? Então, aqui não tem nada de olho gordo, de estar utilizando, esse tipo de conteúdo para me beneficiar, tá? É apenas uma questão de uma paixão, né, paixão não, né, que não fazer vídeo é meio paia. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, tá, gravar os vídeos. Isso me ajuda a treinar as minhas habilidades em relação à dicção, em relação à edição também, edição de imagem e um pouco entender um pouco de edição de vídeo e também entender as métricas do YouTube, que é uma coisa que eu pretendo trabalhar futuramente. Então isso aqui me ajuda bastante em relação a isso, tá. Mas não é com a intenção de engordar o bolso, por exemplo, tá. Mas o que vier é lucro, tô aceitando. Dou graças a Deus por todas as coisas boas que acontecem na minha vida, tá. Mas esse não é o meu principal objetivo, tá, gente. Meu principal objetivo é usar isso aqui como uma ferramenta para aprender, tá. Unicamente isso, aprendizado. Eu não tenho intenção em me beneficiar, tá. Eu só faço isso porque eu gosto mesmo. Então, gente, antes da gente começar esse vídeo, quero dar um recado para vocês importante, tá. Depois do recado a gente vai partir pra análise. Bom, meus amigos, não sei se já é de conhecimento de muitos, mas este canal, ele não exibe a obra cinematográfica completo completa. Neste caso, se você estiver buscando assistir o filme completo, eu recomendo que você procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de maneira legal, tá, pessoal? Evitem pirataria, pirataria é crime, mas eu não tô aqui para te segurar. Se você quiser piratear, fica à vontade, a vida é sua, a consciência é tua. Eu mesmo faço coisas, relacionadas, mas eu não é um assunto assim entrar em pauta no momento. Porém, as diretrizes do YouTube não permitem que eu poste o conteúdo para vocês, mas aqui na análise você vai sair com um entendimento legal sobre o assunto. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e agora eu vou deixar vocês com a análisezinha
do vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e aproveite. Bom, pessoal, tendo dado esse recadinho pra vocês, vamos começar a análise do nosso filme, ok? Eh, o filme Um Sonho de Liberdade, no português, né? Em inglês, o nome é The Shawshank Redemption. Ele é um filme de 1994 que foi de origem norte-americana. Ele é um filme de drama, tá? Então, drama um dos gêneros que eu gosto de fazer no meu canal. Ele foi lançado, como eu disse, em 94. Ele é dirigido e escrito por Frank Darabont, né? Que é baseado na novela Rita Hayworth em Shawshank Redemption, de Stephen King. Inclusive, Stephen King é um cara que. Edward, Stephen Edward King é um cara que tem uma história muito interessante, né, pessoal, acerca do cinema. O cara já fez muitos e muitos títulos que são de impressionar, cara. Eu fico realmente impressionado, maravilhado com as coisas interessantes que esse cara escreveu, né? Então, assim, o filme, pessoal, ele acompanha a história do banqueiro Andy do Fresley, que é sentenciado à prisão perpétua na penitenciária estadual de Shawshank, pelo suposto desfalecimento de sua esposa e do amante dela. Pelas 2 décadas seguintes, o ente faz amizade com o colega detento e contrabandista Ellis Boyd o Redding, e se torna uma peça importante no esquema de lavagem de dinheiro realizado pelo Samuel Norton, que é o diretor de Shawshank. Então, no ano de 1987, pessoal, o Darabont, calma aí, deixa eu ler aqui o roteirozinho, pessoal. Ah, é, o Darabont, ele comprou os direitos de cinematografia dessa história de King, só que o desenvolvimento do filme só foi começar 5 anos depois da aquisição, que foi quando ele escreveu o roteiro do filme durante um período de 8 semanas. Então, assim, o cara já nasceu com um dom, velho. Ou um talento que ele cultivou por muito tempo. E ele conseguiu, com isso, um orçamento de 25 milhões de dólares, né? E 2 semanas depois de ter submetido o roteiro para Castle Rock Entertainment, a produção de The Shawshank Redemption teve início em janeiro de 93.
Então, assim, apesar do enredo do filme, da história se passar em Maine, as imagens ocorreram quase que inteiramente no em Ohio, né, distrito de Ohio, lá em Mansfield. Hum. E o reformatório estadual de Ohio serviu como locação para as gravações. E a trilha sonora, composta por Thomas Newman, inclusive grandíssimo compositor, tá, ele procurou criar umas músicas que não tomassem completamente a a atenção do espectador, sabe, mas que, eh, im impactasse, que engrandecesse mais as cenas que eram mostradas em tela. Então o Shawshank ele foi recebido muito, muito bem pela crítica, inclusive, em pesquisas que eu fiz para elaborar esse roteiro, o Shawshank é um dos filmes mais, bem avaliados do mundo, cara, do mundo, com uma classificação 9.3 no IMDb, o que é uma coisa incrível, é um filme atemporal de 94, tem uma classificação incrível dessa, é realmente um marco, assim, de uma coisa de honra, cara, uma coisa de honra. Então, mas apesar disso, pessoal, ele foi não foi tão bom assim em relação à bilheteria, né, porque ele arrecadou apenas 16 milhões de dólares na sua exibição original, né, o que contrasta bastante com os 25 milhões que foram investidos nele. Então, assim, para isso, tiveram vários motivos que foram citados, né, pra, eh, e pautar o fracasso do filme, que incluiu, entre eles, a competição de outros longas, como o Pulp Fiction e o Forrest Gump, né. A falta também de popularidade dos longas sobre prisões e falta de personagem feminina, e até mesmo o seu título, que foi considerado um pouco confuso e não muito memorável, né, mas, de todo jeito, o The Shawshank Redemption foi indicado a diversos prêmios, incluídos 7 Oscars, e deles recebeu um relançamento nos cinemas que, junto com as arrecadações internacionais, elevaram a bilheteria total para 58,3 milhões de dólares, né, vendeu mais de 320 mil cópias em VHS, que foram enviadas para as locadoras dos Estados Unidos, e o filme, ele se tornou um dos mais alugados de 1995, né, pessoal, e os direitos de transmissão na televisão foram adquiridos pela Turner Broadcasting System. Ele foi exibido quase que diariamente pela TNT em 1997, o que aumentou muito mais a popularidade de Shawshank Redemption, e hoje ele é considerado, claro, como um dos maiores filmes da década de 90, e ele ainda, até os dias de hoje, é transmitido na televisão, regularmente, é popular também em vários países, né, com público e celebridades citando esse filme como inspiração e nomeando ele como o favorito em diversas, folhas de pesquisas. Além disso, também ele foi selecionado no ano de 2015 pela Biblioteca do Congresso para preservação no Registro Nacional de Filmes.
que isso aqui pra mim, na minha opinião, é uma coisa que realmente foi merecida, viu, cara. Entrar para o Registro Nacional de Filmes é uma coisa que foi merecida, porque esse filme é atemporal, é realmente um filme incrível, pessoal. Filme incrível e vale a pena, viu. Vale a pena, se você não assistiu, assista, porque vale a pena. Hum. Então vamos entender um pouco do roteiro do filme, né, pessoal. O que é esse filme, sobre o que ele fala, o roteiro dele, vamos entender a história por trás. Então, em Portland, Maine, no ano de 1997, havia um rapaz que era o banqueiro chamado Andy Dufresne, que ele foi condenado pelo desvivamento da sua esposa e do amante dela. Então, com isso, ele acabou sendo sentenciado a 2 prisões perpétuas que precisariam ser cumpridas na penitenciária estadual de Shawshank. Então lá ele se amiga com um contrabandista chamado Ellis Boyd Red, da Redding, que outro detento, né, que também está servindo em prisão perpétua. O Red, ele acaba adquirindo um pequeno martelo de geólogo. E depois disso, um pôster da Rita Hayworth, a pedido do Andy. Então, esse acaba aí sendo regularmente assediado e, né, abusado enquanto ele trabalha na lavanderia da prisão por uma gangue de detentos chamado de As Irmãs, e o líder deles, Boggs Diamond. Então, depois se passaram 2 anos desses acontecimentos e o Andy, ele escuta o Byron Hadley, o capitão dos guardas, reclamando sobre ter sido taxado por uma herança e se oferece para ajudar a pagar ele com dinheiro legal, né. O Hadley, ele espanca o Boggs depois de um ataque das irmãs quase ter matado o Andy, e o Boggs fica aleijado, pessoal, e ele é transferido para outra prisão. Enquanto o Andy nunca mais é importunado, né, a gente tem que dar graças a Deus, aleijaram o maluco, mas pelo menos ele ficou sossegado agora. O Samuel Norton, pessoal, que é o diretor da prisão, Shawshank, ele se encontra com o Andy e transfere ele para a biblioteca, com o propósito de auxiliar o idoso detento Brooks Hatley no novo trabalho dele, que é como um pretexto para que ele começasse a cuidar de assuntos financeiros dos funcionários da penitenciária. Então, o diretor, ele meio que passa com o decorrer do tempo a empregar o Andy com tarefas pessoais para si e outras pessoas, né. Então o cara estava se tornando meio que um faz tudo, incluindo entre esses guardas de outras prisões, né. E ao mesmo tempo, o Andy, ele passava a escrever cartas semanais para a Assembleia Estadual pedindo dinheiro para a reforma da sua biblioteca. O Brooks, pessoal, ele é libertado no ano de 54 depois de servir por 50 anos, só que ele não consegue se reajustar à vida fora da prisão e acaba cometendo o desvivamento, né, autodesvivamento. O Andy, ele recebe uma doação para a biblioteca que inclui uma gravação de Lennoz de Fígaro, 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 Fígaro Fá, Fígaro Fi, esse tipo de coisa aí. Ele toca, né, um pedaço da ópera no sistema alto-falante da prisão, ele acaba sendo punido e mandado pra solitária.
1973, hein, cara. O Andy, pessoal, ele explica depois de ser libertado da solitária que é a esperança que faz ele continuar toda vez que algo ruim acontece. Então, um conceito que a Red rejeita, né, completamente, essa questão de esperança. O Norton, ele começa em 63 a explorar os prisioneiros para trabalhos públicos, ganhando alguns lucros ao subcotar trabalhos especializados e cobrar suborno. Então o Andy, ele começa a lavar o dinheiro do diretor usando a identidade falsa de Randall Stephens. A gente é apresentado a Tommy Williams, pessoal, que ele foi preso por roubo em 1965. Então o Andy e o Red acabam ficando amigos dele, né? Com o primeiro ajudando ele a passar no ensino médio, o Tommy revela um ano depois que um detento de outra prisão reivindicou responsabilidades pelos desvivamentos de que Andy foi condenado. Então, o Andy ele fala com Norton sobre essa informação, só que o diretor se recusa a ouvir ele e manda ele de volta para a solitária depois da lavagem de dinheiro ter sido mencionado. Então, o Norton, pessoal, ele faz com que o Hadley desvive o Tommy sobre o disfarce de uma tentativa de fuga. E o Andy, ele se recusa a continuar trabalhando para o Norton. Mas aí ele acaba voltando atrás, depois dele ameaçar destruir a biblioteca e tirar a proteção que Andy tem com os guardas e transferir ele para uma condição pior do que aquele que ele já vive, né? Então aqui já a gente já pode entender, pessoal, que o filme ele se baseia muito em questão de quase uma lavagem cerebral, né, cara? Aqui é a prisão que parece um inferno, onde todo mundo fica é, ameaças pra todo lado. Esse tipo de coisa é uma loucura, velho, é uma loucura. Então, ele acaba sendo liberado, o Andy acaba sendo liberado da solitária, pessoal. E 2 meses depois, ele conta pro Red o sonho dele de viver em Zihuatanejo, uma cidade na costa do México. O Red, ele acha que o Andy não está sendo realista, só que ele promete que se um dia for libertado, ele iria visitar um campo de trigo em Buxton para pegar um pacote que Andy deixaria lá. O Red passa a se preocupar pelo bem-estar do amigo dele, especialmente depois de descobrir que o Andy pediu uma corda de 2 metros para outro detento contrabandista. Durante a contagem de prisioneiros, no dia seguinte, os guardas descobriram que a cela doente estava vazia. O Norton ele fica meio puto, né? E joga uma pedra através do poste da Raquel Welch, pendurado na parede, revelando um túnel que o Andy cavou na parede com um martelo de geólogo pelos últimos 19 anos. O cara havia escapado da prisão na noite anterior pelo túnel
através de um cano de esgoto. Ele usou a corda para levar os sapatos e o terno do Norton, além também do livro de contas contendo as evidências de lavagem de dinheiro. Enquanto isso, os guardas realizavam a busca dele. O Andy se passou por Randall Stephens e visita vários bancos para retirar dinheiro lavado, né? O, o Randall Stephens é a identidade que ele estava usando para lavar o dinheiro, tá? Ou seja, o Andy não era o Randall. Só que quando ele fugiu, ele usou a identidade falsa do Randall Stephens e se passou por Randall Stephens. Ou seja, no fim, ele estava lavando dinheiro usando a identidade do Randall Stephens e ele se passou por Randall Stephens para tirar o dinheiro. Eu acho que vocês entenderam, né? Então, quando os Zeus realizaram a busca, ele se passou por Randall Stephens para fazer o saque das grãs, né? E em seguida, pessoal, ele manda o livro de contas com todas as informações sobre lavagem de dinheiro para um jornal local como uma prova de corrupção em Shawshank. E a polícia, ela chega na penitenciária e prende o Hadley, enquanto o Norton comete desvivamento antes de ser pego. O Red, ele é libertado depois de ficar 40 anos preso. Ele meio que luta para tentar se adaptar à vida de um homem, mas ele teme que talvez ele nunca consiga totalmente se adaptar a isso. Então ele lembra da promessa que o Andy fez e ele visita Buxton. E ele encontra uma pequena caixa com dinheiro e uma carta pedindo para que ele vá para Zihuatanejo. O Red, ele viola sua condicional e viaja até Fort Hancock, no Texas, para cruzar a fronteira com o México, admitindo que ele finalmente sente esperança. E nas praias de Zihuatanejo, o Andy e o Red se reencontram. Ah, cara, que roteiro lindo, rapaziada. Meu Deus, que roteiro lindo. Eu tô genuinamente emocionado. É de emocionar, cara. Se você assistir essa bosta, você vai chorar. Assim, bosta é um jeitinho de falar, tá, gente? Mas o filme é muito bom, cara. Se você assistir, você vai se emocionar, pessoal. Você vai se emocionar, tô dizendo, gente. Então, assim, pessoal, o Shawshank, ele foi interpretado como sendo um filme baseado no cristianismo místico, né? O anjo ele é apresentado como uma figura messiânica, semelhante a Cristo, com o Red descrevendo ele logo no começo da história como possuindo uma aura que engloba e protege ele de Shawshank. A, a cena na qual o Andy e vários dos colegas deles detentos trabalham no teto da prisão foi vista como uma recriação da última ceia, com Andy obtendo cerveja e vinho para os 12 detentos discípulos, enquanto o Red descreve eles como senhores de toda aquela ação, invocando também a bênção de Jesus. O diretor e roteirista, Frank Darabont, respondeu que isso não foi uma intenção deliberada, só que desejava que as pessoas encontrassem seus próprios significados no filme. Ou seja, o filme não foi feito para puxar o lado cristianista, tá? Religioso. Mas se as pessoas interpretarem assim, então que seja. E a descoberta da gravação da ópera de Lenose de Figaro, em determinado momento da narrativa, é descrita no roteiro como semelhante à descoberta do Santo Graal, fazendo prisioneiros congelarem em seus lugares e levando os doentes a se levantarem de suas camas. O Norton cita Jesus no começo do filme para descrever, dizendo: "Eu sou a luz do mundo", assim se declarando como o próprio Salvador de Indy. Só que essa descrição também pode se referir ao tinhoso, né? O portador da luz, o Morning Star, a luz Estrela da Manhã. Então, assim, o diretor da prisão, ele não impõe completamente o uso da lei, mas ele escolhe impor as suas próprias leis e punições como ele bem entende, tornando ele mesmo a personificação da lei. Então, assim, o comportamento, da mesma forma como o comportamento do Cabrunsko, do Tinhoso. O diretor também já foi comparado com o Richard Nixon, o ex-presidente dos Estados Unidos. A aparência dele e discursos puros também podem ser vistos como um espelho de Nixon, né? Similarmente,
Norton, assim como Norton projeta a imagem de um homem poderoso e justo, que ele fala humildemente para as massas servir, e ao mesmo tempo que ele realiza alguns esquemas de corrupções, algumas coisinhas ali que ninguém precisa ficar sabendo, ninguém precisa ficar sabendo, o pessoal deixa, varre para baixo do tapete, assim como aqueles que trouxeram a infâmia para Nixon. Então, pessoal, em minha opinião, esse é um filme atemporal, cara, que se você não assistiu, você tem que assistir, não perca tempo, cara, assista. O filme é muito bom, ele vale a pena, tá? Se você quer se emocionar, hum, assim como eu me emocionei assistindo, me emocionei assistindo e lendo o roteiro. Tem que ter coração de pedra pra poder aguentar ler o roteiro sem se emocionar, cara, na moral. Mas se você quer se emocionar, gente, assiste, cara. Você vai gostar, eu tenho certeza que vai gostar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Muito obrigado a todos. Deixa o like, pessoal. O seu like ajuda demais, tá? De coração. O teu like é a força vital pra gente continuar os nossos trabalhos. Não só o like, se inscreve no canal também, né? O canal e o like são coisas que se combinam. 50% inscrição, 50% o like, tá? Então, se você se inscrever, muito obrigado, cara. Você tá salvando esse canal. Se você dá like, muito obrigado, cara. Você tá salvando esse canal. Se você se inscreve, dá like, muito obrigado. Você salvou esse canal. Então, faz esse favorzinho, faz essa boa. Não vai cair a sua mão, não vai diminuir a sua conta bancária no seu salário. Muito obrigado, gente. Todo mundo que assistiu até aqui, tá? A minha nota pro filme, antes que eu me esqueça, é 10 de 10. Então, o filme, ele merece aplausos, tá? Assista que você vai gostar muito. Valeu, falou e até a próxima, meus amigos. Fui!